Olá, vamos continuar com a nossa conversa de boteco sobre a China. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Hoje vamos falar um pouco sobre como a China reagiu ao problema da Covid, que é um assunto que está presente no momento em todo o mundo, né? Então, para isso a gente precisa ter a dimensão do fato, a reação que o Estado e as pessoas tiveram com relação a esse fato e olhar a totalidade do fenômeno, né, para se fazer uma melhor análise e também não ficarmos apenas nas informações que se recebe aqui no Brasil através da mídia tradicional. Por exemplo, uma das questões levantadas é que o sucesso da China no enfrentamento da Covid é porque lá é uma ditadura e o Estado prendeu, o governo prendeu todo mundo em casa e aí facilitou. Isso é uma informação absurda. Como é que você consegue fazer isso? Só a cidade de Wuhan tem 15 milhões de habitantes e a China toda tem 1 bilhão e 400 milhões. Prendeu o povo em casa, tipo de informação que não procede, né? Mas a gente, para fazer essa análise, precisa também olhar para o processo histórico da China. E aí nós temos que remeter a 1978, quando inicia-se o processo de industrialização e o processo de modernização tecnológica. Partindo desse início, dessa data, é que você consegue fazer uma análise para entender essas respostas que a China dá aos problemas que ela os enfrenta. Assim como foi em 2008, na crise financeira, ela respondeu rapidamente. A situação da Covid agora também ela teve uma resposta rápida. Então, tudo depende de escolhas políticas. E a China fez uma escolha política lá desde 1978 de industrialização e de modernização tecnológica, né? Então ela criou uma capacidade produtiva, uma capacidade instalada, capaz de fazer frente a diversas situações, né, diversos problemas que possam ocorrer. Então o que é que aconteceu com a Covid? Uma vez detectada a situação, houve um movimento orientado de forma centralizada pelo governo, né? Essa orientação foi repassada às províncias, a todas as cidades e principalmente a Wuhan. Toda a orientação foi seguida. A população, ela absorveu, entendeu, toda aquela orientação e entendeu perfeitamente o problema. Na verdade, houve um comando único para a solução do problema. Muitas das empresas, né, instaladas na China, tanto estatais como privadas, elas tiveram um papel importante na solução e no encaminhamento da crise da Covid, porque algumas empresas tiveram que mudar a placa, digamos assim, de fabricação de um produto para fabricar outro. Por exemplo, uma empresa que fabricava carros elétricos, ela passou a fabricar equipamentos, os chamados EPI, equipamento de proteção individual, que são máscaras e etc. E outras empresas passaram a fabricar com mais intensidade os equipamentos hospitalares. E de qualquer forma, né, a cadeia produtiva de equipamentos hospitalares hoje, a maior parte da produção já está na China. Então, tudo isso facilitou. Além das ações, né, do governo com relação ao estilo dos bancos, a presença dos bancos estatais também, na destinação de crédito, naquilo que era necessário. Então, assim, ações conjuntas, unificadas, diferentemente do que aconteceu no Brasil, que o governo atirou para um lado, continua atirando, até o próprio Ministério da Saúde, muitas vezes divergiu do governo central, tanto que houve substituição de 4 ministros da saúde,
Os estados e os municípios tiveram outro entendimento e outra forma de conduzir a situação. E o resultado é que hoje no Brasil nós estamos acima de 350 mil mortos e nós não temos ideia de onde isso vai parar. A China, diferentemente disso, unificou todo o procedimento. O Partido Comunista, com a sua liderança, ele convocou 480 mil pessoas, filiados, e essas pessoas se deslocaram para Wuhan e os arredores de Wuhan para trabalhar no equacionamento das questões, em todos os aspectos, tudo aquilo que era necessário. E a liderança do Partido Comunista é muito forte hoje, porque, por exemplo, a Universidade de Harvard, lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa independente com os chineses, e os chineses aprovaram o Partido Comunista com mais de 80%, porque eles entendem que o Partido Comunista vem cumprindo com aquilo, desde o início de sua fundação, vem cumprindo com aquilo que ele se propõe. Isso vem sendo acompanhado e as pessoas têm essa leitura. É tanto que se você chegar na rua, perguntar para um cidadão comum chinês, perguntar o que é socialismo, ele vai dizer que, no entendimento dele, socialismo é a prosperidade comum, prosperidade de todos, o igualitarismo. Então eles têm muito esse entendimento, né? E tudo isso facilitou, né, para que a China conduzisse da melhor forma o problema da Covid. Então essa adesão, esse engajamento, essa identificação, né, do povo com o Estado, com o governo, ele é fundamental nessa hora. A China também teve problema de econômico, porque houve um decréscimo do PIB em 16%, mas as ações que já foram tomadas, os economistas já calculam que a China está vendo uma retomada de um crescimento em V, que ela desce e cresce com a mesma proporção. E aí, vários procedimentos, várias ações a China tomou para fazer frente à situação, inclusive incentivos fiscais para as empresas, né? Socorro de empréstimo através dos bancos, né? Assim como ela adotou também o auxílio emergencial. Então, só um conjunto de ações que contribuíram para que a China conseguisse sair o mais rápido possível da situação. Então essa é a mensagem que a gente consegue extrair da atitude, das ações que a China tomou e que, a princípio, parece que ela se saiu bem dessa questão. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado.